Olá, estamos começando mais um episódio do Religar e Conhecimento Religião. Hoje vamos falar sobre Umbanda, Educação e Arte. E o nosso convidado é Pedro Ivo Cipriano, artista plástico, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem-vindo, Cipriano, ao Religar, um prazer recebê-lo. Bem-vindo, olá. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Descubra o mundo da cultura religiosa com o Religar e Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast, como Spotify. Para encontrar o nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religar e Conhecimento e Religião. Escreva tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí, inscreva-se em nossos canais para receber as atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religar e Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Cipriano, você está em Petrópolis, né? Você faz a sua pesquisa a partir desse lugar. No seu trabalho, você faz menção a Pretópolis, né? O que isso significa no seu trabalho de pesquisa? Bom, primeiro, eu tenho que agradecer a minha ancestralidade, né? Sempre quando eu inicio falando sobre meu trabalho, seja de arte ou educação, onde eu estiver, eu agradeço a minha ancestralidade, né? Bom, eu parto do terreiro de Umbanda, né? E dentro do terreiro de Umbanda, eu comecei, eu sou nato de um terreiro de Umbanda, né? E a partir dali eu comecei a pensar as artes que aconteciam ali e aconteciam também na escola, né? E comecei a pensar como que essas artes poderiam aparecer na escola e aparecer na minha vida. Mas para isso, eu fiz um levantamento para saber se os terreiros de Umbanda, se existem mais de um terreiro de Umbanda, se existia só o meu terreiro de Umbanda. E daí eu comecei a descobrir que existem outros terreiros em Petrópolis, né? E no encontro ao pensamento das afro-inscrições em Petrópolis, né? Que é uma tese de doutorado da doutora Renata Aquino, que ela levanta várias afro-inscrições em Petrópolis, pensando Petrópolis nessa formação de Petrópolis, dessa herança cultural, material e imaterial dos afrodescendentes em Petrópolis. Ela levanta várias outras afro-inscrições. E eu identifiquei, somando a esse trabalho, os terreiros de Umbanda e Candomblé como mais uma dessas afro-inscrições em Petrópolis. E aí, pensando isso, uma cidade que tem várias afro-inscrições, uma cidade que tem vários terreiros, né? E, a princípio, é uma cidade que tem a alcunha de cidade imperial, ela não poderia ser uma cidade de Pedro, mas uma cidade de preto, né? Então, uma pretópolis, por conta dessas várias afro-inscrições que aparecem na cidade de Petrópolis, né? Porque Petrópolis tem o nome de cidade de Pedro, né? Petros, Pedro, né? E Polis, cidade, né? Então eu fiz Sim, esse deslocamento a pensar essa cidade para eu me ver dentro dessa cidade, né? Que é uma sim. cidade que, mais que uma cidade de Pedro, ela é uma cidade de preto. Por isso uma pretópolis, né? Quando você partiu para fazer a pesquisa, para identificar, né, outras casas, né, outras casas de Umbanda, outras casas de Candomblé, pensando a cidade nos seus distritos, né, a gente vai colocar aqui, né, na tela o mapa da cidade e os distritos. Né, como é que você nos apresenta a presença, né, dessas casas no município de Petrópolis? Petrópolis é uma cidade que ela é dividida em 5 distritos, né? Então a gente vai ter o primeiro distrito, que é Petrópolis, né? O centro ali, com um número maior de terreiros, 8 terreiros, né?
depois a gente vai para Cascatinha, o segundo distrito. O terceiro distrito é Correios, né? E a gente vai encontrar mais um terreiro. O quarto distrito, que é Itaipava, mais um terreiro. E o quinto distrito eu não encontrei a princípio nenhum terreiro, mas provavelmente lá também estará outros terreiros lá, né? Que essa pesquisa ainda continua, esse levantamento ainda continua, né? Eu fiz esse levantamento, né, para pensar a cidade, para me assentar na cidade e reforçar essa ideia de que uma cidade é uma pretópolis pelo número de terreiros de Umbanda e Candomblé que existem, porque são lugares, né, são espaços, né, que têm esse patrimônio cultural e material da cultura afro-brasileira no Brasil. E os terreiros são essa metáfora, como nos diz Muniz Sodré, do continente africano, né? Que lá, no terreiro, a gente pode partir dali para pensar todo o continente, né? Tendo essa unidade do continente, que é a própria ancestralidade, na diversidade cultural que existe no próprio continente. A partir do terreiro, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, a gente pode pensar isso. Eu parti de um terreiro, né? Isso que eu ia Que é o dizer, terreiro né? de onde eu nasci, Sim, né? Que é a Tenda Espírita Mirim, filial número 12 de Petrópolis, né? Que é uma casa que tem 100 anos de idade, né? Em Petrópolis ela tem 65 anos, né? E eu parti dali para pensar todas essas africanidades que existem em Petrópolis, mas que existem no Brasil, né, também. sim. Pensando nessa ideia do próprio Machado de Assis, né, que para você ser universal, você tem que falar da sua aldeia, você tem que falar do seu lugar, né? Então, isso tem muito a ver também com a metodologia que eu adotei, que é a metodologia da afrodescendência, que é pensar o espaço onde você está, né? Partir do espaço onde você está, e ali você, a posteriori, ir pensando os teóricos que vão corroborar com as ideias que você vai apresentando dali, né? Então, a empiria, o empírico, assim, se apresenta de maneira contundente, né? Sim. Cipriano, o que eu queria exatamente comentar a partir disso que você acabou de dizer, né? Você é nascido no terreiro de Umbanda, você traz, né, na sua formação, né, as marcas desse lugar, e dali também você identifica influências no processo de educação, a partir desse terreiro. O que, né, você traz, o que você destaca, né, de elementos, né, dessa sua origem e desse seu olhar agora como pesquisador para identificar os elementos, não é, que influenciam o processo na educação? Bom, no terreiro a gente tem, à primeira vista a gente vai observar que o terreiro é um lugar de educação por conta de uma educação da universação, né? Eu chamo de educação para a universação, vai além da educação do olhar, né? Vai ao encontro de uma educação para os sentidos, né? Dos vários sentidos, né? Porque no terreiro a gente vai ter várias sensações sendo ensinadas a você observar, né? Há uma educação também do escutar, né? Você vai escutando e vai observando todas essas manifestações, essa universação que acontece no terreiro de Umbanda. Então, eu sou um artista plástico, né? Então, e quando criança, eu comecei a observar essa plasticidade que existia dentro do terreiro, né? E fui para a escola formal. E lá tentei identificar também, buscar também essa plasticidade e não encontrava, né? No terreiro foi onde eu fui reforçado, não somente dessas histórias desses deuses
criadores, né, desses artistas criadores, né, mas dá todo o desenho que aparece no terreiro de Umbanda com os pontos riscados, toda a performance que acontece no terreiro de Umbanda, por conta dessas histórias, dessas entidades, desses orixás, que contam essa história no corpo, né, não, mas não só no corpo, mas na própria gestualística, né, que vai dar num desenho que é um desenho escrita, né? O desenho sendo aí a mãe da escrita, né? Com ponto riscado, por exemplo. Ali você também aprende a cantar em conjunto, né? Entende, vai entendendo que a arte é uma tecnologia de comunicação com o invisível, né? Então, esse invisível se faz visível não só por via do desenho, mas por via também da defumação. Então, a gente vai ter aí o olfato, né? A gente vai ter o paladar aí também sendo trabalhado como um conhecimento, né? O cotidiano ensinando a gente, né? Cada comida tem um significado, cada comida remete a um orixá, a uma entidade, e cada orixá remete também a uma toponímia, a um lugar. No seu trabalho, você usa uma expressão macumba pictórica, né? O que que isso nomeia, o que que isso diz do seu trabalho? Bom, eu faço um deslocamento, né, do terreiro de Umbanda para as artes visuais, né, artes plásticas, né? Então, toda essa tecnologia que a gente aprende dentro do terreiro, né, desde o material até a própria pensamento que acontece dentro do terreiro, eu tento deslocar isso para as artes visuais. E como, por exemplo, né? Eu, a princípio, eu desenho e pinto na horizontal porque eu quero fazer essa menção, né, a esse ponto riscado, né, que é feito também na horizontal, no chão, né, que é uma reverência ao lugar onde está sendo feito, ao lugar onde se pisa, né, a referência à terra, né? Então eu desenho no chão, né? E eu vou pegando elementos que me remetem a essa ideia de terreiro, por exemplo, a proteção que a gente, à primeira vista, vai ao terreiro para pedir uma proteção, um acolhimento, um conhecimento, né? Então eu coloco o tecido em algodão na horizontal, porque esse algodão vai me remeter ao tecido que colhe o corpo, né? Então, essa proteção também que o tecido traz. Então, o conceito tecido me é caro, que vai ao encontro desse conceito de proteção no terreiro. E o material também que é utilizado no terreiro, né, como o carvão e a pemba, né? O carvão, que é esse elemento que risca o chão, né? Que risca o ponto, que faz essa escrita das entidades dos orixás em forma de mandala, né? E símbolos, e quem é iniciado consegue ler aquela inscrição, né? Para dizer de onde a entidade vem, qual a força que está sendo ativada ali, quais as outras entidades que estão junto, né? E eu escrevo a carvão, faço essas escripinturas, eu chamo de escripintura, porque eu vou pegar o ponto cantado, né, que é esse condutor da ritualística, esse poema laudatório, né, que é cantado em toda a cerimônia do terreiro de Umbanda, né, e transforma esse poema laudatório em poema riscado quando eu Sim, passo a escrever no tecido várias vezes, assim como eu canto no terreiro várias vezes, para essa energia inteligente assentar, né, se manifestar. Assim eu faço também com o meu trabalho sim. plástico, né? Eu vou deslocar esse pensamento umbandístico, terreiro de Umbanda, para as artes visuais. Vamos mostrar um dos seus trabalhos, né?
deixar você comentá-lo livremente, né? O telespectadora Tá. tá vendo aqui no vídeo um dos seus trabalhos, né? Carta para Oxóssi 2, né? Dentro do que você falou, o que que você apontaria dos elementos nesse trabalho? Bom, esse é um trabalho que ele é feito também na horizontal, né, como eu falei. Ele faz ainda maior referência direta aos pontos riscados, né, que essa escrita que tem relação com esse pictograma, é um pictograma, né? Ponto riscado é um pictograma, assim como os hieróglifos também são pictogramas. Então, pensar isso também, né, de como que eu posso voltar ao continente africano, não só por via dos pontos cantados, mas também por via dos pontos riscados, pensando o texto como imagem, né? O pictograma é um texto, só que é imagem, né? E aí eu faço essa carta, mando essa carta para o Oxóssi, né? Porque esses poemas laudatórios, esses pontos riscados e cantados, são cartas que a gente manda para o invisível, né? Não só dizendo não só a entidade dizendo o seu nome, mas dizendo as energias que está ativando e as energias que quer ativar, né? Esse trabalho, né, que é Cartas para Oxóssi, essa carta que eu mando para Oxóssi, assim como os caboclos riscam o seu ponto, eu risco também o meu, né? E vou fazendo essas referências, por exemplo, com essas setas que dá diretamente ligação ao Oxóssi, né? Que o Oxóssi tem como símbolo, um dos símbolos de Oxóssi é o arco e flecha, né? É o Ofá, né? Então, essa carta é uma carta que eu estou direcionando diretamente para os caboclos e mais propriamente para o Oxóssi, que é essa deidade urbana, né? Um dos elementos, ou dos vários elementos que você citou na questão do processo educacional, né, que se apreende desde o terreiro, né? Você falou, envolveu elementos como a dança, tá, o canto, o corpo, né? Tudo isso está muito presente nesse processo educacional. Você falou dos diferentes sentidos também com relação a esse processo formativo. Onde que isso aparece, Cipriano? Quando você, ao olhar para o vocabulário, né, você fala em, bom, o tema da ancestralidade que é muito presente, africanidade, português, oralitura, né? Qual que é a importância, né, não diria assim ressignificar, mas também renomear, ou trazer todos esses termos, né, para uma educação que envolve essa globalidade dos sentidos? Bom, eu acabei não falando, né? Mas eu vou emendar nessa sua pergunta, a própria o conceito de macumba pictórica, né? Macumba é essa palavra do quimbundo que quer dizer muitos cumbas, né? E cumba eu aproximo para esse transformador, aquele que transforma o espaço. E ele transforma o espaço por via da palavra cantada dentro de uma ritualística, né? Assim, na vida da gente, a gente ritualiza as coisas. O nosso café da manhã a gente ritualiza. Então, essa ritualidade que à primeira vista parece no terreiro de Umbanda, ela vai aparecer no nosso cotidiano, né? E no meu trabalho, ela aparece de maneira contundente. E aí a Macumba Pictória que virou uma série de vários trabalhos que eu estou desenvolvendo ainda. Sim. E um desses trabalhos é esse Carta para Oxóssi, que está dentro dessa série Macumba Pictórica, mas esse é uma série que está dentro de outra, né, que é a série Caçador, né? A própria palavra macumba, né, que é esses vários cumbas, é uma palavra que eu estou ressignificando, porque é uma palavra que, à primeira vista, ela foi muito vilipendiada, né? E ela foi associada
a uma metonímia ligativa das religiosidades de matriz africana. Então, a palavra macumba, né, como a palavra orixá, como a palavra oxóssi, como a palavra dengo, neném, são palavras de tronco linguístico banto, mas antes disso são palavras como a Lélia Gonzalez, né, a professora pensadora Lélia Gonzalez, traz para a gente do português, né? Quanto que o português é imbuído e é formado dessas palavras que foram acalantadas, foram gestadas pelas mães pretas, né? Como o próprio dengo, neném, né? E macumba é uma dessas palavras que ao imbuir, né? Ao falar, colocar trabalhos nesse nome, com essa série, ela traz esse cunho de ressignificação da própria palavra, né? Indo ao encontro do que realmente que significa a palavra macumba, né? Mas também ela dá mote, né? Ela dá motivo, ela dá disparador para a gente pensar esse português, né? Que é formador da língua portuguesa brasileira. Bom, a gente vai concluindo a nossa conversa, né, agradecendo a sua presença, né, cumprimentando pelo trabalho, né, e por essa relação que você faz da experiência no terreiro de Umbanda, para refletir educação, para produzir arte. Então, nosso cumprimento, nosso agradecimento pela sua participação aqui no Religário de hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio do Religar e Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, convidamos você a visitar o nosso site, pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar. Muito obrigado também à nossa equipe. O trabalho da nossa equipe torna esse programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.